Ficou diferente. Boa noite. Boa noite, tá desligado o microfone. Deixa eu ligar. Aê, irmão. Foi. Foi. Boa noite. Boa noite. Meu nome é João, sou mais uma dica de interação. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, a cada um que está em casa. E nós vamos começar o canto. Tem umas regrinhas aqui que a gente tem que seguir. Ninguém é obrigado a falar. Procure falar de si. Evite dar conselho, mas é possível aconselhar. O importante é estar sóbrio no dia da reunião. Sigilo e ouvir. E eu queria fazer uma oração agora. Amém. Ó meu Senhor, obrigado por mais esse dia sóbrio. Obrigado, Pai, por nos fortalecer cada dia mais, Senhor. Eu quero aqui, Senhor, lhe pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da Ana, Senhor, que vai ministrar esse passo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, nos dando. Amém. Amém. Passo a palavra para a irmã. Boa noite. Boa noite. Boa noite para quem está em casa. Hoje nós vamos falar do 7º passo, né? E o 7º passo diz assim: humildemente rogamos a Deus que nos livrasse de nossas imperfeições. Né? Lá em 1 João 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem que tem o poder de nos purificar e nos perdoar de todo pecado é somente Deus, né? E o que Ele espera de nós? Ele espera que nós demos um pequeno passo, só um pequenino passo. E daí Ele já entra, né, nos ajudando, né? Então, durante os 6 primeiros passos, tomamos consciência dos nossos problemas. Então, lá Atrás de você. então, primeiro você admite, né? Você tem que admitir que você é impotente, né? E você tem que crer que somente o poder superior pode te devolver a tua sanidade, né? Decidirmos entregar nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, é o 3º passo. Depois fazer um minucioso inventário, depois que devolve a sanidade, você resolve entregar a sua vida para Deus, você aceita Jesus como o seu suficiente Salvador, e a partir do momento que você aceitou Jesus, né, o Espírito Santo vai fazer morada na tua vida, e daí Ele vai trazer a tua memória, né, o minucioso e destemido inventário, né, para você, que Ele vai fazer você lembrar das coisas que você fez, né, as coisas que é para você se arrepender, para você se posicionar, para você fazer a conversão. O que é conversão? É mudança de rota, né? Você vai mudar a tua rota, né? Porque daí você vai... A conversão também é bem difícil, porque daí você vai andar contramão de tudo aquilo que você aprendeu. Tudo aquilo que você aprendeu na vida, você vai ter que desaprender. Você tem que aprender aquilo que o Espírito Santo vai te ensinar. O 5º passo é admitir que perante Deus, nós mesmos, e perante o ser humano, a natureza exata das nossas falhas, você vai reconhecer, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, Ele vai fazer você lembrar e você vai se arrepender, né? E agora vamos entrar agora o 7º passo, para você ver. Todo é uma sequência, né, para você
cada vez mais de chegar diante de Deus, né? E qual que é a sequência agora? É a oportunidade de nós dirigirmos a Deus e pedir que nos livre das imperfeições do nosso caráter. Eu nunca me esqueço de uma palavra que o Pichor falou, porque eu achava que o problema dos adictos era a bebida, né? E quando ele falou que a adicção era o menor dos, né, que o problema é o caráter, né? Eu fiquei chocada e depois eu comecei a perceber na vida das pessoas que eu acompanhei em relação à questão do caráter. Realmente é uma questão de posicionamento, é uma questão de caráter mesmo, que muitas vezes é o caráter, que as pessoas se escondem de um caráter atrás da bebida, através das drogas, né? E eu entendi isso, né? Eu entendi, e é realmente isso, né? E agora, fizemos todo aquele inventário, então agora você vai e fala: Deus, agora eu entendi que sem o Senhor eu não consigo, então venha tratar o meu caráter, né? Venha tratar o meu caráter. E a rogar a Deus que elimine as minhas imperfeições. É difícil? É, mas vale a pena, né? Porque, como a pastora sempre diz, Deus vai tratar uma coisa de cada vez, né? Deus não vai tratar tudo de uma vez só. Ele vai tratar uma coisa de cada vez, né? E a caminhada é longa, é um passo de cada vez, né? Mas o que Deus nos manda fazer? Marche, né? Ele dá um passo, você dá um passo e Ele te dá dois a teu favor. E assim você vai caminhando, você vai tendo experiências com Deus, e assim Ele vai fazendo coisas tremendas na tua vida, né? E assim você vai tendo experiência com Deus, e isso vai te fortalecer, vai te dando esperança, e assim você vai continuar a tua caminhada, né? E faremos bem em lembrar que Ele dá a graça diretamente a nós por meio da oração e reflexão da Bíblia. Então, sem oração e sem a leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus é um manual, né? É um manual, é Deus falando conosco, é a revelação de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? E é através dessas duas coisas, né? Que é a oração e a palavra de Deus. E lá em Mateus 7,7, eu achei muito interessante esse versículo aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Né? Esse texto é também no contexto material, mas ele é assim, uma fonte espiritual. Eu achei muito interessante isso, sabe por quê? Porque Deus nunca vai te negar para você, se você chegar para Ele e falar assim: Senhor, me perdoa. Ele nunca vai te negar isso. Se você chegar para Ele e pedir: Senhor, me dê paz. Senhor, me dê esperança. Senhor, me dê humildade. Senhor, me dê sabedoria. Essas coisas Deus nunca vai negar para você. Né? Esse versículo, ele fala mais das bênçãos espirituais que você vai buscar. Porque Deus não vai negar para você nada disso que você pedir. Ele não vai mudar um caráter íntegro, Ele não vai mudar. Ele não vai te deixar de atender essa oração. Essa oração é uma oração certeza que você vai pedir, Ele vai dar. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar perdão, Ele vai te dar consolo, Ele vai te dar esperança. E de presente, Ele vai te dar provisão. Né? E muitas vezes
O que você hoje quer pedir para Deus, né? Falou de bater e a porta vai abrir. Hoje é a chance de você abrir para Deus te dar a porta do quê? A porta do perdão. Ó, Senhor, me perdoa, né? Hoje você pode bater na porta, Senhor, como Deus vai mudar o nosso caráter. Hoje você pode bater na porta e falar, Senhor, mostre qual é o meu pecado, mostre aonde que eu tenho falhado, mostra aquilo que eu estou mais vulnerável. Deus vai revelar. Essa é uma oração que Deus não vai negar para você, né? E também, né? Você também pode pedir para Deus, né? Você precisa de ajuda. Então, Deus pode abrir uma porta de um tratamento, né, para você, né? De um tratamento. Ele pode iluminar pessoas, terapeutas, ele pode pastores, irmãos como aqui, para te ajudar, que já conhece, já tem conhecimento de causa, pode te ajudar você. Se você bater nessa porta, ele vai te dar. Mas hoje eu queria que você fizesse uma reflexão. O que você vai pedir para Deus, né? E uma das coisas que o 7º passo está falando, humildade, né? Com certeza, se você pedir humildade para o Senhor, Ele não vai negar a humildade para você. Ele não vai negar. E a humildade é a mais nobre de todas as virtudes. Porque quando a gente... Deus ele se agrada de um coração humilde. E muitas vezes nós temos que refletir se você está sendo humilde ou se você... Qual que é o contrário de humildade? Orgulho, né? Vamos refletir quais são as decisões que você está pedindo a Deus para essa mudança de caráter. Porque daí o que vai acontecer? Você vai ter, se você se posicionar, se você bater nessa porta e pedir para que Deus venha modificar o teu caráter, você vai ter o caráter de quem? O caráter de Cristo, né? Então vamos refletir sobre a humildade, se você está sendo humilde ou se você está sendo orgulhoso, né? Porque o contrário do orgulhoso, ele é soberbo, né? Ele se julga, o orgulhoso, ele é soberbo, ele se julga não precisar de Deus. E ele julga ser superior a tudo, às pessoas, né? Ele acha que ele não precisa de Deus, né? Ele não precisa de Deus. Ele não precisa de Deus para largar do vício. Ele não precisa de Deus para pedir ajuda. Ele não precisa de Deus para nada. Do jeito que tá bom, né? E não é isso que Deus quer. E não é isso que o 7º passo está pedindo, né? Está falando. Ele está falando que você tem que bater na porta e pedir humildade para Deus, né? E olha a diferença de uma pessoa humilde e de uma pessoa orgulhosa. O humilde, ele reconhece o teu erro, ele vai e pede perdão para Deus. Mas o orgulhoso, ele coloca a culpa nos outros, ele coloca a culpa na circunstância, né? E ele não admite. Ele não admite.
humilde diz para si mesmo, eu vou pedir ajuda, né? Eu vou pedir ajuda para a minha dicção. Eu reconheço que eu sou uma dica, eu reconheço que eu preciso de ajuda e ele vai, né? Ele vai à busca de um tratamento, né? Ele busca nos terapeutas, ele busca nos médicos, ele busca, né, nos pastores, ele busca nos irmãos, né, que já estão lutando contra isso, né? E ele vai em busca disso, né? E ele faz tudo para mudar de vida. Nós vamos depois ter a partilha, pessoas testemunhando de como Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Eles têm conseguido, com a ajuda de Deus, com a ajuda, né, do Gama, com a ajuda muitas vezes de medicamentos, né? Eles têm conseguido, né? E isso é muito importante. E o que o orgulhoso diz? O orgulhoso diz, sempre fiz assim, né? Sempre eu bebi, sempre eu fiz isso, né? E eu não vou mudar o meu estilo de vida. Eu vou continuar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Abrir ela. Entendeu? Então, hoje eu estou chamando você para fazer uma reflexão. O que você quer ser? Você quer ser humilde ou você quer ser orgulhoso? Deus chama você para você bater na porta e isso, como o sol vai brilhar amanhã, ou como o dia vai ser claro amanhã, né? Essa certeza que a gente tem, né? Deus vai dar isso para você, humildade. Amém. Ele vai dar, porque essas coisas Deus não nega. Entendeu? Deus não nega isso para a pessoa. Deus não nega a humildade. Deus não nega pedir sabedoria. Deus não nega pedir perdão. Deus não nega pedir a paz, pedir esperança. Isso Ele não nega. Essa é uma oração atendida e de muito bom grado por Deus. Então, hoje eu chamo vocês para essa reflexão. O que você tem sido? Orgulhoso ou você tem sido humilde? Mas não se esqueça, né? O versículo diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhes-á. Promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio. Amém? Amém. Eu passo a palavra. Partilha. Palavrinha? Ai, ai. Obrigado. Vou falar uma coisa aqui, vamos ver se você se identifica. Como que é a nossa falta de caráter que nos leva ao vício, nos torna viciados. Depois de um longo dia de trabalho, chego de tarde, eu mereço tomar um. Ou, né, usar uma graminha, ou comer desesperadamente. Você paga uma dívida e fala, nossa, eu ando com as minhas contas em paz, eu mereço tomar uma, comer, usar uma graminha. Eu venho na igreja, nem antes, né? Ah, fui na igreja, agora eu mereço comer uma carninha, tomar uma, comer que nem um louco. Vamos ver se alguém se identifica. A questão do eu mereço, ó, você ver como que é a falta de caráter da gente. O mínimo que a gente tem que fazer é pagar nossas dívidas, trabalhar e colocar o alimento dentro de casa. É o mínimo. E você não merece nada porque você faz isso. É o mínimo que o cara tem que fazer isso aí. Aí ele se auto-engana, manipula a si mesmo, né? Porque o caráter, zero de caráter. Olha você vê, é o pó da goela. Pá, já fica bêbado. Vou dar uma rainha ali, porque eu vou comer na padaria, vou comer uns 3 bolos desses, olha o tanto que eu trabalhei. Caráter, zero. Não sei se eu me identifico, é o que acontecia comigo, sabe? Mas é o mínimo que a gente tem que fazer, é trabalhar, pagar nossas dívidas e procurar Deus. Eu acredito hoje. É isso que eu tinha que falar. Nossa.
Nossa. Partilha aberta? Partilha aberta.